Vamos com a mesma caminhada que tivemos a semana passada, pensarmos um pouco como que algumas atitudes nossas não só entristecem a Deus, mas também criam dificuldades pessoais, familiares, eclesiásticas, e assim os problemas se avolumam. Abriu 1 Timóteo capítulo 6, de 3 a 10. O texto diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Destas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputa de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Alguém já disse que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Confesso que eu não gosto muito dessa frase, pois ela sugere que ninguém precisa de auxílio na sua caminhada. Toda pessoa deveria aceitar, deveria entender a necessidade de aceitar conselhos sábios que pudessem, de alguma maneira, ajudar no seu desenvolvimento e numa vida promissora. Portanto, sim, nós precisamos aprender a ouvir conselhos. Esse texto do apóstolo Paulo é o que ele tinha em mente. Ele tinha mania de dar conselhos para as pessoas. Alguns jovens que aproveitaram esses conselhos do apóstolo Paulo, como Timóteo, Tito e outros, Silas e outros que caminharam com eles, tiveram a oportunidade de aprender, de absorver esses conselhos e com isso, então, produzirem muito mais na sua vida. Especificamente, o jovem pastor Timóteo, que foi um desses privilegiados por possuir ouvidos bem abertos para ouvir a experiência de quem sabia o que estava dizendo, no caso, o apóstolo Paulo. Paulo escreve pessoalmente essa primeira carta ao jovem pastor Timóteo, com o objetivo de dar a ele alguns conselhos a esse discípulo amado, e para que ele pudesse, com os conselhos recebidos, ele pudesse aconselhar outros. Na sua segunda carta, ele vai dizer que aquilo que você aprendeu de mim, ensina para outros. Esse é o processo de ensino, é o processo de discipulado, e então Timóteo foi orientado a ensinar. Até lemos aqui hoje, agora há pouco, na abertura do culto, com o Jeremias, essa perspectiva que Paulo também dá a Tito, que é a preocupação de ensinar o quê? Ensinar os membros da igreja, as mulheres, ensinar os homens, aqueles que desejavam ser líderes na igreja, ensinar as viúvas, os que já exerciam liderança, etc. A preocupação é criar na comunidade de fé uma visão, uma atitude que exalta a Deus. Estou mencionando isso, irmãos, para entendermos um pouco aqui o contexto em que esta carta ela é escrita e por que nós precisamos considerar esses fatores importantes, não é? Revelarmos em nós atitudes do próprio Cristo. Estamos falando aqui mais ou menos do ano 63, do ano 64, portanto, mais ou menos 30 anos depois que Jesus partiu, ou voltou para o Pai, para viver na eternidade, essa carta é escrita. Graças a Deus que nós temos acesso a esses conselhos de Deus que vão nos ajudar a prosperar em direção à glória do Senhor. Qual é a função da Bíblia? Se não mostrar para nós
todos os conselhos de Deus e, através dela, então, crescermos e criarmos atitudes que nos façam de verdade sermos parecidos com o Senhor. Quero conversar um pouco com os irmãos hoje, baseado nesse texto, sobre uma atitude importante que é a satisfação. Nós conversamos na semana passada um pouco sobre a gratidão, como precisamos ser gratos. Hoje, como precisamos estar satisfeitos em Deus ou buscar a satisfação, porque esta satisfação é que é instrumento de proteção contra uma outra atitude perniciosa, que é a cobiça, a ambição, o desejo desgovernado, o ágio e etc. Então, quando nós criamos ou desenvolvemos em nós, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, somos capacitados, ao invés de cobiçarmos, nós busquemos então satisfação no Senhor. Um dos grandes temas da carta de Paulo a Timóteo é exatamente a piedade. Como precisamos viver, como podemos nos parecer com Deus, como podemos desenvolver uma vida em que as atitudes que nós vivamos, de fato aponte para a glória de Deus e de que nós somos transformados por Ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, dos versículos de 3 até o versículo 5, que é a primeira parte do texto, Paulo vai trabalhar nesse texto um contraste entre dois ensinos sobre a piedade. Interessante que no versículo 5, ele termina dizendo, final do versículo 5, ele diz então que alguns homens que ensinam coisas falsas imaginam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, uma vez então servo de Cristo, uma vez servindo a Deus ou trabalhando para o reino, isso é fonte de lucro. Paulo contradiz essa ideia, já no verso 6, dizendo o seguinte: de fato, a piedade é sim fonte de lucro, desde que ela esteja aliada, condicionada, relacionada com a satisfação. Logo, podemos entender que esse texto vai nos mostrar que a piedade, somada à satisfação em Deus, livra o homem das dores provocadas pela cobiça. Quero repetir isso, atenção, irmãos. A piedade, somada à satisfação em Deus, livra o homem das dores provocadas pela cobiça. Minha proposta com os irmãos é trabalharmos hoje à noite esses dois aspectos. Dividimos o texto em duas partes, de 3 a 5, salientarmos o porquê a cobiça é perniciosa, o porquê os desejos descontrolados, o porquê a ganância ela causa dores nas pessoas, e depois então salientarmos o contraponto disso, que é exatamente a questão da satisfação que nós precisamos ter em Deus. Nós não podemos viver a nossa vida como se ela fosse um fim em si mesmo e que os lucros ou as coisas que nós temos fazem de nós pessoas felizes. Na primeira parte do texto, como disse, versos de 3 a 5, olhe na sua Bíblia aí, quero repetir a leitura porque não é muito longo o texto. Paulo vai apresentar para nós uma realidade que Timóteo deveria enfrentar em relação aos falsos mestres e aos seus ensinos. Então vejamos, se alguém, ou seja, qualquer pessoa, ou se alguém ensina uma outra doutrina e discorda das palavras sãs do nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, esta pessoa é arrogante, não compreende nada, mas delira em questões discórdias acerca de palavras, e dessas discórdias de palavras, dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido, privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Então, nesse primeiro momento, o que Paulo está fazendo aqui é mostrar de fato que há um entendimento errado com relação à sã doutrina. Confundem piedade com ganância, piedade com cobiça. Esses falsos mestres divergiam a respeito da sã doutrina e da verdadeira piedade, e que de fato eles não entendem nada, se tornaram arrogantes, eles se tornaram delirantes, como o texto nos diz, em relação ao credo, em relação à pregação apostólica. Esses falsos mestres, e é bom dizer que tanto os textos de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, Paulo trabalha especificamente como que o pregador precisa de piedade para lutar contra a impiedade ou os falsos mestres. Então esses falsos mestres, eles ensinam, os seus ensinos geram inveja,
geram brigas, geram calúnias, geram suspeitas maliciosas. E sabe o que é o pior de tudo isso, quando você lê um texto como esse? É que a cobiça era o foco do trabalho desses falsos mestres. Parece que nós estamos lendo um texto para a nossa realidade hoje, em que parece que o recurso financeiro ou a ganância pelo dinheiro permeia as fileiras ditas evangélicas. Parece que a busca pelo recurso financeiro, pela prosperidade, é a coisa mais importante. E aí então, se ele é piedoso, ele então vai ter algum recurso ou coisas assim. O dicionário vai chamar a nossa atenção para a expressão, o termo cobiça, dizendo que cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, ou o desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, alvidez e concupiscência. A expressão concupiscência no texto de 1 João significa desejo descontrolado. De modo que o que Paulo está querendo dizer aqui é que ninguém que vive uma vida assim, cobiçando coisas, que vive uma vida de altivez, que vive uma vida que a riqueza é as coisas mais importantes, e que trazem essas coisas dizendo que quem tem isso é piedoso, ou a busca da piedade em relação a isso, está completamente enganado. Deixe-me tentar mostrar isso um pouco mais fácil. MacDonald, ele não é o McDonald do lanche, é um escritor, ele explica a cobiça da seguinte maneira. Ele divide o seu conceito dizendo o seguinte: o que é cobiçar? Cobiçar é querer coisas erradas. Querer poder sem motivo, querer controle para ocupar o centro, querer riquezas para mim mesmo, querer glória e louvor dos outros, em outras palavras, querer coisas erradas. Então, quando você deseja coisas que que confrontam a palavra de Deus, confrontam as atitudes cristãs, confrontam a verdade do Evangelho, essas coisas, então, são definidas. A oposição pelos motivos errados, como para alcançar um reconhecimento pessoal, como para angariar poder sobre as pessoas, ou por interesse pessoal, ou por ter recursos financeiros, isso é cobiça. E Paulo vai contradizer esses líderes espirituais aqui na sua primeira carta, dizendo que era exatamente isso que eles queriam. Eles cobiçavam porque eles queriam coisas erradas. Mas eles cobiçavam porque eles queriam algumas coisas certas, que era ser líder, mas pelos motivos errados. Cobiçar é também desejar coisas certas na hora errada. Um jovem casal entra, e eu vi isso acontecer várias vezes, especialmente quando pastoreei em outra cidade que pastoreava jovens. Um jovem casal entra e se acomoda no gabinete para aconselhamento pré-nupcial. Dizem, amamos a Cristo e amamos um ao outro. Irmãos, eu vi isso tantas vezes. Comprometemos-nos a passar a vida juntos inteiramente. Vamos nos casar em 3 meses, mas queremos começar a dormir juntos agora. Eles querem as coisas certas, mas querem pelos motivos errados. Mas querem na hora errada. E isso também é cobiça. Um quarto aspecto para terminar o conceito de cobiça. Cobiçar é querer coisas certas, mas na quantidade errada. Tome como exemplo o dinheiro. Ele não é uma coisa errada. É uma parte necessária da vida. Paulo disse a Timóteo que se uma pessoa não promover os bens dos seus, o que abrange todos os integrantes da sua família, se ele não cuidar deles, se o marido, por exemplo, não faz tudo o que pode para promover o bem dos seus, ele tem negado a fé, ele é pior do que o descrente. Então não significa aqui que o desejo pelo trabalho ou pelos recursos não seja uma coisa necessária. É bíblica, tem que acontecer isso. E nós, especialmente maridos, né, temos a responsabilidade de cuidar bem das nossas casas. Cuidar dos outros exige ganhar dinheiro. No entanto, essas exigências nos expõem ao perigo de não saber quando parar. Quando desejo mais dinheiro do que necessito para sustentar adequadamente minha família, isso é cobiça. Um bom exemplo de cobiça é a atitude do povo no deserto. Moisés escreve, ao escrever o livro de Números, lá no capítulo 11, o episódio do maná, das codornizes, né? Nós estamos cansados, estamos aqui, estamos com saudade lá dos alhos porós, dos melões, aquela coisa toda. Indo para a terra prometida, uma terra maravilhosa que Deus haveria de dar a eles. Eles ouvem o conselho de outros que vieram junto com eles, e agora começam a reclamar de Deus, e as coisas não vão muito bem. E naquele capítulo 11 inteiro, quando você leu todo o capítulo 11, você vai ver algumas coisas acontecendo ali.
Eles pensaram em coisas que não precisavam, desejaram intensamente essas coisas, murmuraram por não tê-las, rejeitaram a suficiência de Deus, receberam da parte de Deus o que desejavam sem necessidade. O texto bíblico diz que eles não queriam mais o maná, e eles queriam as codornizes. E Deus fez brotar 2 côvados. A medida de um côvado da ponta do dedão até o cotovelo. Alguns têm um côvado maior, outros têm um côvado menor, não é? Mas é mais ou menos a medida do côvado naquela época. E o texto diz que Deus então fez com que aparecesse 2 côvados, e aí há uma dificuldade de entendimento, se eram 2 côvados de altura de codornizes na planície, ou se as codornizes voavam a 2 côvados, a liberdade para que eles pegassem. De qualquer modo, precisamos administrar isso, o fato é que tinha muita carne para comerem. Mas o texto diz que eles comeram até sair pelas orelhas e pela boca, e pelo nariz e por tudo mais, porque eles desejaram, não entenderam a suficiência do Senhor. E sabe o que aconteceu? Por fim, eles odiaram o que tanto desejaram. É o papel da cobiça. Quase sempre os nossos desejos vão nos levar, desejos profundos e desesperados, vão nos levar a ficarmos entristecidos e começarmos a odiar aquilo que a gente sempre desejou, e quando não era a vontade de Deus, quando não era o princípio que Deus estabeleceu. Quase sempre a cobiça age assim, e esse é o caminho. Acabamos por odiar as coisas que nós achamos que amávamos. Deixe-me mostrar uma linha bíblica que mostra de fato como essa atitude da cobiça, ela gera maus resultados. O primeiro e mais claro deles é o que está em Gênesis capítulo 3. A ordem de Deus é: comam de absolutamente de todas as árvores que tem no jardim. Há 2, porém, que eu não quero que vocês se aproximem delas, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. A serpente foi lá e bateu um plá. Cadê o Luizinho? Bateu um plá, né, com ela? E aí, ela ficou meio que atordoada. E olha o que o texto diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido também, e ele comeu, e nós sabemos a história depois do que aconteceu. Desejou coisa que não precisava desejar. Tomou posse de coisa que não precisava tomar. Odiou aquilo que amou, depois da morte dos seus filhos e toda a situação que aconteceu. Em 1 Samuel 8, há uma história interessante, quando Deus manda, eles entram na terra prometida, e agora tem os juízes da terra. Os juízes começaram a governar a terra. O último juiz foi Samuel. Quando Samuel está prestes a morrer, envelhecendo, Samuel nomeou seus filhos como líder de Israel. E olha o que o texto nos diz aqui. O povo recusou-se a ouvir a Samuel e disseram: não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Toda nação tem um rei, nós também queremos um rei. Ora, o processo até ali era um processo teocrático. Deus governava o seu povo através de Moisés, Deus governou o seu povo através de Josué, e agora governa o seu povo através dos juízes. Mas eles disseram: não, nós desejamos, nós queremos ser igual a todas as nações. E o que aconteceu foi trágico, porque o primeiro rei que eles escolheram foi um rei muito ruim, Saul. E aí então, os irmãos conhecem a história. Josué capítulo 7, versos 20 e 21. Naquele processo de tomar posse da terra, Deus manda então que eles deveriam vir e destruir toda a cidade. Lembram disso? Não é para vocês pegarem absolutamente nada. É só para destruir tudo. Da folhinha verde ao rei. Destrua tudo. Acã viu uma capa maravilhosa e alguns recursos, e ele desejou aquilo. E olha o que Acã fala depois. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte:
Quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Sabe, foi a consequência aqui? Eles foram levados para fora do arraial, Acã e toda a sua família, e mortos e enterrados fora do arraial, inclusive com aquilo que eles haviam pegos também. Cobiça, desejar mais do que precisa. Mateus capítulo 4, irmãos, é um texto interessante, porque nesse texto Jesus vai contar algumas coisas para nós. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse: tudo isso te darei, se você prostrar e me adorar. E Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, é só a ele, preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Há uma diferença aqui, porque então, tanto a Eva e Adão, Samuel e o povo de Israel, Josué, falharam, cobiçaram, desejaram coisas que não precisavam, porque Deus era o seu governante. Agora temos a figura de Jesus. Ele vai dizer não. Não é assim que as coisas vão acontecer. Por isso, irmãos, quando você lê a primeira carta de João, no capítulo 2, versos de 15 a 17, você lê a seguinte expressão de João: não ameis o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa linha que corta o texto de Gênesis até chegarmos aqui em Jesus, vai nos mostrar que nunca foi bom negócio ser cobiçoso. Nunca foi bom negócio ser ganancioso. Nunca foi bom negócio querer mais do que você precisa para viver. Cobiça é pecado quando nós cedemos a ela. E aí é interessante, porque alguns pensam que qualquer desejo por bens é pecado. Não. Se escravizar por eles, se tornar escravo deles, ou ceder a uma tentação de cobiça é pecado. A raiz da cobiça está na rejeição da suficiência de Deus. Deus não consegue fazer, Deus não consegue me dar, Deus não consegue prover. Eu não tenho da parte de Deus. Eu começo a lutar como uma pessoa esvairada e doida e sair queimando a cabeça, porque Deus não pode suprir minhas necessidades, então eu tenho que supri-las. Mas se esquece que a saúde, que a vida, que tudo que você tem provém de Deus, e sem Ele nada nós teríamos. Na verdade, não é que nós não desejamos Deus. Nós desejamos Deus. É que desejamos Deus e mais alguma coisa. Deus não é suficiente quando não temos as outras coisas. Então ficamos felizes quando Ele trabalha por nós. Então o fato é, irmãos, que nós precisamos entender isso. Se Deus é suficiente quando não temos as outras coisas, então ficamos felizes quando Ele trabalha por nós. Essa consciência de que Deus está sempre trabalhando por nós. Vide Salmo 127, que nos mostra isso. Enquanto dormimos, o Senhor cuida de nós. De fato, então, toda cobiça, todo desejo endoidecido, toda a falta de visão, toda a cegueira por coisas, por bens, e aí interessante, nós estamos falando apenas de desejos, de cobiça por bens ou por riquezas, estamos falando de cobiça por qualquer coisa que desconfigure a nossa relação com Deus e que nós venhamos a crer que Ele não é suficiente para suprir qualquer que seja essa situação. Se há alguma coisa que te faz perder o foco de que Deus seja suficiente para cuidar de você, então há alguma dificuldade, há algum problema, há alguma situação aí. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é quando esses homens aqui, nos versículos de 3 a 5,
vão dizer que piedade é fonte de lucro, é porque eles estão trabalhando a piedade como de fato fonte de lucro. Eles querem ganhar recursos com isso. E aí você vai entender Paulo falando a Timóteo muitas vezes, que é assim que os falsos mestres agem. Eles sempre agem com o fim de absorver lucro, com o fim de absorver poder, com o fim de manipular massas, com o fim de gerenciar os seus recursos e impérios que eles próprios constroem e acham que isso é piedade. Mas isso não é piedade, isso é cobiça. Tirar Deus da jogada é cobiça. Não permitir que Deus seja Senhor da sua vida, em quaisquer que sejam as áreas, é uma vida de cobiça, de ganância, e Deus não se agrada disso. Pois bem, agora Paulo vai fazer um contraponto, na segunda parte desse texto, dos versos de 6 a 10, ele vai nos mostrar uma nova realidade, uma outra maneira de viver, não agora pela cobiça, mas pela satisfação em Deus. E aí, como começamos cobiça, temos que conceituar também satisfação. Satisfação é o ato ou efeito de satisfazer-se. É contentamento, prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. É contentar-se com a provisão suficiente de Deus. Isto é satisfação. É um contraponto em relação a esses falsos mestres. Então, Paulo começa o versículo 6 exatamente nos mostrando essa realidade, dizendo, de fato, capítulo 6, verso 6, de fato, ele diz, de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Na cabeça dos falsos mestres, eles vão dizer aqui, piedade é fonte de lucro. Alto lá, diz Paulo, piedade, de verdade, piedade é fonte de lucro, se vier acompanhada de satisfação. Se você não se satisfaz em Deus, então você não vive uma vida piedosa. Porque aquele que é piedoso, ele entende que tudo que ele tem e é, provém de Deus, e ele se satisfaz em Deus. O problema está em alguns conceitos errados que a gente ouve na mídia, dentro de igrejas ditas evangélicas, e até de algumas igrejas sérias. Onde estão os problemas? Alguns dizem que piedade mais prosperidade é fonte de lucro. Se há alguma coisa perniciosa nos nossos tempos, é essa conversa, a teologia da prosperidade. Porque alia a piedade a sucesso. Então o crente não pode ficar doente, então o crente não pode ser funcionário, tem que ter sua própria empresa, o crente faz suas declarações, o crente faz e acontece, porque se essas coisas não acontecem, esse crente está em pecado. Porque a visão é de que piedade está aliada completamente à prosperidade. E isso nunca foi verdade. Jesus nunca prometeu isso. Aliás, como diz aqui a nossa história, ele prometeu sangue, suor e lágrimas. No mundo tereis aflições. Faz uma análise de sofrimento dos apóstolos e dos profetas, leia o capítulo 11 de Hebreus e vai ficar assustado com a proposta da fé e da piedade. Por outro lado, alguns dizem, não, mas então peraí, para ser piedoso, eu preciso juntar a minha piedade com a minha pobreza, eu vou ter fonte de lucro. Também não. Não adianta achar que você vai ser pobre, 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 de maré, 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 dar tudo que você tem para todo mundo e ficar zerado de nada, devendo todo mundo, que isso é fonte de lucro. Não, isso não é fonte de lucro, isso não é piedade. Não resolve o problema. Há um outro conceito, o conceito da piedade somada ao poder. Então, se eu conseguir criar um poder e governar, eu então gerarei piedade e terei fonte de lucro. Um outro conceito é a piedade mais harmonia familiar. Se eu então tiver piedade e harmonia familiar, então isso será fonte de lucro. Mas nós sabemos que não há nenhuma família que nós conhecemos na face da terra que seja perfeita.
Então, se não há perfeição, há o quê? Há erro. E todos nós vivemos assim. Não há uma família perfeita no mundo. Todas elas estão, de fato, por causa do pecado, numa situação de complicação e de dificuldade. Deixa eu atender um pedido aqui, irmãos. Outro aspecto importante, deixa eu arrumar agora aqui. Outro conceito importante, e não que nós estamos falando que a nossa luta não tem que ter para ter uma família perfeita. O problema é que ela não existe. E essa cobiça por encontrar essa família perfeita, que às vezes até afasta a família de Deus, não traz lucro. Ou a piedade somada ao sucesso ministerial. Então, se o líder da igreja, se o pastor, se o diácono, se a igreja tem uma liderança qualificada e boa, então a piedade aí e as coisas vão fluir, vão acontecer. Não. Porque do modo como não há família perfeita, não há líderes perfeitos. Vide Velho Testamento, os próprios juízes, os profetas e todos os demais reis que vieram. Então, de modo, irmãos, que nós precisamos considerar que algumas vezes nós estamos sofrendo pelos conceitos errados que a gente adquire em nossa vida. Então, quero trazer rapidamente 3 preocupações que eu e você precisamos ter. Abre o texto, capítulo 6, versículo 7. O que o texto nos diz? Ele começa no verso 6 dizendo: de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Então, a muralha para a qual o cobiçoso está caminhando é muito grande, porque é a morte, porque é a eternidade. Uma pessoa morreu e alguém perguntou o que ela havia deixado, ao que o outro respondeu: tudo. Porque é sempre assim. Quando você morre, tudo fica aqui. A maioria de nós aqui tem filhos. Eu não sei se você se lembra quando eles nasceram. Peladinhos. Não trouxeram absolutamente nada para este mundo. Vieram de mãos vazias. E assim eles vão retornar, sem absolutamente nada. Por uma questão cultural, quando eles morrem, e com segurança também, eles morrem e são vestidos. Mas não levam absolutamente nada. Tudo fica aqui. Alguém também disse que ternos das agências funerárias não tem bolso. Para quê? Não vai levar nada. Será que Paulo, meus irmãos, estava pensando no Sermão da Montanha pregado por Jesus, quando ele escreve esse texto? Porque veja o que Jesus está dizendo no capítulo 6 de Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o seu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo inteiro estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, grandes são essas trevas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual é de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora de duração à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai com os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, eles não tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã jogado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Então, no verso 7, o que Paulo está tentando nos mostrar, fazendo um contraponto com a verdade, com a mentira ensinada pelos falsos mestres, é de que nós temos que nos preocupar com a eternidade. A minha principal preocupação tem que ser a eternidade. Porque quando partir daqui para a eternidade, eu não estarei levando absolutamente nada. Nem dinheiro, nem riqueza, nem fama, absolutamente nada. O máximo que eu vou deixar aqui é um legado. Algo que fiz para alguém se lembrar de mim. E quase sempre, anos depois, tudo que você fez é esquecido. De modo que a nossa preocupação tem que ser nos preocuparmos com a eternidade. Já notou como existem tantas pessoas que vivem como se um dia não fosse morrer? Estão ávidos por dinheiro, por recursos, por fama. Alguém disse que uma pessoa trabalha desenfreadamente a metade da vida, com o preço da ausência da família, do cansaço físico, do alto índice de estresse e de doenças, para ganhar muito dinheiro e viver bem. E depois gasta a outra metade gastando dinheiro para recuperar a vida que perdeu. Família, bens, saúde, principalmente a saúde, e quase nunca consegue fazê-lo. Então vai mais um conselho dos lábios de Jesus em forma de pergunta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Meu pensamento, irmãos, e o seu pensamento, a minha primeira preocupação tem que ser com a eternidade. Segundo aspecto do texto, verso 8, o que Paulo vai dizer aqui? Ele vai continuar mostrando para nós que esta realidade ensinada pelos falsos mestres é temporal, mas a suficiência em Cristo, a satisfação tem que ser atemporal. Versículo 8, o texto então vai nos dizer: por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Não é interessante que no Sermão da Montanha, as duas grandes questões que Jesus trabalhou no texto que eu li, é exatamente a questão de investimento e roupa, e alimentação e investimento? Se você tem o que comer, ou o que beber, ou o que vestir, que isso seja o suficiente. Então preocupe-se com o que é suficiente. Preocupe-se com o que é o bastante. O problema é que para alguns o bastante nunca chega. Paulo continua, irmão, sua defesa nesse texto, dizendo que por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. O segredo é contentamento. O segredo é satisfação com o que já temos. Paulo usa dois exemplos de coisas que são básicas para a nossa vida: alimento e roupa. O ser humano tem um pequeno problema: quer sempre mais e mais. A palavra de Deus diz que precisamos ficar satisfeitos com o pouco também, com o simples também, com o menos também. A pergunta é: caviar alimenta? E arroz e feijão? Então, se eu tenho caviar ou arroz e feijão, a minha preocupação é ser alimentado, é não morrer de fome. Eu não sei se você já foi surpreendido por Deus em alguma vez, ou alguma situação da sua vida. Por se satisfazer em Deus com o básico, e Deus lhe der muito mais daquilo que você esperava. Deus tem dessas coisas. Ele cria surpresas para nós. Quando estamos doidos, endoidecidos, correndo para lá e para cá, malucos, preocupados, cheios de estresse, dor no estômago, cansados de nos matar para lá e para cá, nós não conseguimos muita coisa. Mas quando entendemos que temos que fazer o que nós precisamos fazer, e nos satisfazemos com aquilo que Deus nos deu, e nós descansamos, quase sempre, Ele vem com um bônus, Ele vem com algo mais, Ele nos surpreende,
Porque Deus é o Deus das grandes surpresas. E nós certamente, irmãos, minhas experiências e suas experiências aqui, poderíamos passar o tempo contando aqui, de como Deus em algum momento nos surpreendeu. Porque o básico é necessário, o básico é importante. Eu glorifico a Deus pelo aquilo que eu tenho roupa, eu tenho alimento. Então preciso me alegrar com isso. Algo que cubra é o que realmente precisamos. Um tecido importado cobre. Mas um simples também faz o papel. A grande questão é que o ser humano está sempre buscando coisas para reafirmação, para status e para poder. Eu não uso apenas um vestido para que ele me vista. Eu visto um vestido para que as irmãs vejam o meu vestido. Como eu sou linda. Eu não troco meu carro às vezes por trocar, mas quem sabe para mostrar, para reafirmar poder e sucesso pelas pessoas. E isso é cobiça, não é satisfação em Deus. Uma casa muito grande, em que você não pode nem usufruir do tamanho que ela tem, sem falar nas despesas de impostos, de manutenção, de limpeza, de cuidado para que as visitas não sujam o tapete, quebre o copo de cristal, manche a mesa de centro, que as crianças não risquem as paredes, e parece que nós criamos ídolos nas coisas que nós queremos. E passamos a odiar as pessoas quando elas não concordam conosco a respeito daquilo que nós temos. Satisfação naquilo que é básico para a nossa vida. O provérbio diz que dinheiro é igual à água do mar. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. Eu não creio que Paulo esteja condenando quem tem mais que o suficiente. O problema aqui não é a quantidade que eu tenho, mas como eu vivo com isso, e se eu consigo me satisfazer em Deus com as coisas que eu tenho. Paulo está mostrando que a busca incessante por ter mais e mais, sem que nunca baste, é errado. Aliás, precisamos pensar se o mais que o suficiente que nós temos não é uma excelente oportunidade para abençoar os menos favorecidos, para contribuir mais com o reino. Estar satisfeito é poder dizer, eu tenho bastante. Eu não preciso ficar louco por causa de dinheiro. Eu não preciso perder a qualidade da minha família por causa de bens. E claro, cada um de nós, irmãos, vai poder avaliar isso e pensar se em algum momento nós temos desprezado a suficiência de Deus e desprezado o pouco que nós achamos que temos, o simples que nós temos. E quando pela graça de Deus nós temos mais que suficiente, essas coisas não podem ser canais de desejos obscuros das pessoas de roubar. Divida, contribua, ajude, faça o bem, compartilhe a bênção. Todo o dinheiro que você tem, se os seus olhos não conseguem enxergar a necessidade do outro, você é mais miserável do que o miserável. Você não entende a suficiência de Cristo. Você é alguém que gera cobiça no seu coração e guarda, e guarda, e guarda. Quero terminar. Versículos 9 e 10. Preocupe-se com o perigo. E é isso que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, nesse capítulo 6, no versículos 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. E esta é a melhor maneira, meus irmãos, de descrever a falta de satisfação em Deus. A cobiça. Ela é um perigo. A cobiça é um perigo. Alguém disse que é melhor aprender com os erros dos outros. E Paulo faz isso aqui. Paulo está descrevendo a realidade, a condição daqueles que pautam suas vidas pela cobiça, ou seja, querem ficar ricos. E alguns rapidamente. Ele vai dizer que cai em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos, que desviam-se da fé e trazem tortura para suas vidas com dores. Eles dizem que eles afundam
os homens dessa ruína e desgraça e se desviam da fé. A pessoa que cobiça riquezas geralmente também anela por honra, por popularidade, querem poder, querem comodidade, satisfação dos desejos da sua carne. O desejo de ficar rico leva o indivíduo a muitas tentações e armadilhas. Para alcançar o propósito insaciável de ficar rico, muitos negociam princípios, transgridem com a consciência, relativizam os valores absolutos, sonegam, mentem, roubam, corrompem e se corrompem cada dia mais. O desejo de ficar rico engana as pessoas, pois em vez de dar liberdade, escraviza. Em vez de saciar, cria outros desejos a serem satisfeitos. Nunca é o bastante. Muitas paixões carnais, muitas tramas de infidelidade conjugal, muitos esquemas de corrupção são planejados no campo da ganância insaciável. Uma pessoa que ama o dinheiro transforma uma bênção num ídolo, substitui o doador pela dádiva, adora a criatura em lugar do Criador. Hernandes Dias Lopes, para quem conhece, disse que ouviu de um homem rico que os endinheirados têm pelo menos 2 problemas. Primeiro é o desejo de ganhar, ganhar e ganhar. O segundo é o medo de perder, perder e perder. O rico passa a vida inteira atormentado por essas 2 realidades. Preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar. Não posso perder, não posso perder, não posso perder. Então o problema da ganância, da cobiça e do desejo insaciável é o dinheiro? Não! O dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é uma bênção. Com ele suprimos nossas necessidades e servimos ao próximo. Com ele ajudamos os necessitados e cooperamos com a expansão do reino de Deus. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é a riqueza, mas o desejo da riqueza. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro no coração. O problema não é possuir riquezas, mas as riquezas possuírem você. John Stott, em um dos seus livros, escreve o seguinte: a cobiça se acha por trás dos casamentos por conveniência, das perversões da justiça, do tráfico de drogas, do comércio de pornografia, das chantagens, da exploração dos fracos, da negligência às boas causas, de traição dos amigos. Vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas, quando deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. E John Stott está certo. Pois é isso que Paulo está dizendo aqui. Com toda certeza, amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. O dinheiro não é um problema. O seu coração é um problema. O seu pecado é o problema. A minha ganância é o problema. A minha cobiça é o problema. Os nossos corações voltados para o ídolo das riquezas é que se faz problema e então criamos um problema com o Senhor. A cobiça é o caminho perigoso, tanto para quem tem, quanto para quem não tem dinheiro. O que não tem, busca a qualquer preço alcançar. E o que tem, busca a qualquer preço preservar e ganhar mais. Deixe-me só terminar com esse texto de Provérbios. Rei Davi escreveu o seguinte, Provérbios 30, versos 7 a 9. Peço-te que não me negues 2 coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. É o primeiro pedido. O segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecendo eu, não venha furtar e profanar o seu nome. Portanto, irmãos, esses 2 pedidos de Davi, especialmente o segundo, diz a respeito disso, de estarmos satisfeitos em Deus, de buscarmos a satisfação no Senhor, de trabalharmos, de angariarmos recursos, mas em todo e qualquer momento que o seu dinheiro desprezar a glória de Deus, que o seu dinheiro for suficiente para você,
vai chegar um momento que você vai odiá-lo ter, porque desprezou a graça de Deus. O texto diz que muitos caem da fé. Deixa-me dar um exemplo rápido, irmãos. É só para terminar, eu vou terminar, mas eu vou terminar mesmo. Algumas vezes Deus nos dá algumas bênçãos, como resultado da graça dele. Um sítio, uma empresa, um relacionamento, uma faculdade, um presente, porque é isso que ele faz. E quase sempre tornamos esses presentes, por causa da nossa ganância, do nosso controle pessoal, o lugar da adoração, e não a Deus. Qualquer coisa que nos afaste da satisfação em Deus é perniciosa e é perigosa. Uma pergunta então para você, que já fiz para o meu coração durante essa semana. Há alguma área em sua vida que você percebe a cobiça, a ganância e a falta de satisfação tomando conta? Pensa nisso. Há alguma área da sua vida em que você percebe a ganância, a cobiça e a insatisfação beliscando ali? É muito importante que você avalie isso, irmãos. Porque Paulo está dizendo aqui no versículo que nós já lemos, versículo 6, que piedade com satisfação é grande lucro. Mas piedade como grande lucro nunca funcionou. Lembre que esses pecados crescem devagar no nosso coração. A cobiça cresce devagar em nosso coração. E a pergunta, onde está a nossa satisfação? Somos satisfeitos em Deus? Ou vivemos de qualquer jeito achando que o que importa é corrermos atrás? Ditado que alguém disse, né, que Deus ajuda quem cedo madruga. Estou vendo gente madrugar o tempo todo e se esquecer de Deus, porque acha que a força é o braço dele que faz as coisas serem construídas. Mas não, queridos. Precisamos sempre, sempre buscarmos a nossa satisfação em Deus. Paulo, nesse pequeno texto, demonstra dos versos de 3 a 5, a situação de alguém que não consegue aliar piedade com satisfação. Descreve depois no capítulo 6, versículos de 6 a 10. Os nossos olhos precisam estar aonde? Na eternidade. Precisamos estar satisfeitos com aquilo que a gente tem. E ficarmos atentos e preocupados com o perigo. Sempre sondarmos nosso coração. Onde estamos caminhando? Você tem que estar satisfeito. Eu preciso estar satisfeito em Deus. Longe disso, será cobiça, será ganância, e nós certamente, em algum momento, vamos odiar aquilo porque nós lutamos tanto. Então, não é fonte de lucro. Cobiça nunca é fonte de lucro. Satisfação, sim, sempre será fonte de lucro. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nos satisfazermos em Deus. Em todas as circunstâncias da nossa vida, em qualquer circunstância, nos satisfaçamos em Deus. E Ele vai cuidar de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos terminar esse encontro orando. Agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. E antes de orar, dizer que você, mamãe, é um presente que Deus nos deu. É um presente que Deus nos deu. Obrigado por ser mãe. E obrigado por se permitir ser mãe. Querido Deus, se em algum momento, ó Deus, das nossas vidas e dessa semana, o nosso coração foi assaltado pela cobiça, foi assaltado por desejos descontrolados, foi assaltado por uma insatisfação com relação às coisas e quem nós somos. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe.
nosso Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a reavaliarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a nossa vida, Pai, seja para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós queremos, a Deus, que tudo que nós fizermos aponte para a Tua glória, manifeste louvor e leve as pessoas a adorar o Teu nome. Ajuda-me a mim e aos meus irmãos aqui, Senhor, aos filhos, aos pais, aos esposos e esposas, a se satisfazerem e a nos satisfazermos no Senhor. Que o Senhor seja suficiente nos nossos negócios, que o Senhor seja suficiente no nosso alimento, que o Senhor seja suficiente nos nossos vestimentos, que o Senhor seja suficiente para nós no relacionamento entre esposa e marido com fidelidade, que o Senhor seja suficiente com os nossos filhos, suficiente nos nossos pais, suficiente, ó Pai, para que nós vivamos a nossa vida conforme aquilo que o Senhor deseja. Que os nossos olhos estejam na eternidade, Senhor. Que nós usemos muito bem o dinheiro, os recursos, tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Que nós sejamos orientados pelo Teu Santo Espírito a usarmos isso para o louvor da Tua glória. Se algum pecado, Pai, de cobiça tem alcançado o meu coração, dos meus irmãos aqui, ajude-nos, ó Deus, a reconhecê-los. Ajude-nos a nos colocarmos diante do Senhor e a confessá-los ao Senhor e a recebermos o perdão do Senhor. Nós confiamos nisso, ó Pai. Por isso pedimos a Tua graça sobre cada irmão aqui, cada família representada nesta igreja, Senhor, para que a vida do Teu povo brilhe, para que a vida do Teu povo glorifique o Teu nome. É o nosso desejo a cada dia. Nós queremos, Deus, ser satisfeitos no Senhor. Ajuda-nos nisso. É o que nós pedimos ao Senhor humildemente. E só poderia ser feito de uma maneira, no nome doce, forte, poderoso e eterno do Cristo, que se satisfez em fazer Tua vontade, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Ajuda-nos, ó Pai. Pelos méritos de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe durante essa semana e que haja uma sondagem no nosso coração em relação a isso.